Muito bem, vamos agora mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente, né, virar a chavinha das competições aqui, ó. Na esquizofrenia do calendário, vamos falar de Brasileirão. Teve Copa Asterisco nesse meio de semana com o Diogo Olivier, que já participa aí com a gente. O Fortaleza está na liderança com um jogo a menos, né, uma situação privilegiada. Na sequência vem Botafogo, Palmeiras e Flamengo, fechando o G4, São Paulo e Bahia no G6. O Cruzeiro não conseguiu alcançar o Bahia, né? Teve a oportunidade ontem, é o jogo que a gente vai debater aqui na sequência. Atrás dele, Vasco, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E aí na segunda página vemos o Inter, vai se distanciando aos pouquinhos da zona do rebaixamento. O Criciúma, que conquistou uma vitória importante ontem, já falamos dela. Juventude, Grêmio, Bragantino, que ficou perigosamente perto, né, dos Z4. O Bragantino está em queda livre. O Fluminense conseguiu sair, o Fluminense que já foi um lanterna afundado desse campeonato, lanterna com pontuação baixa, né? Agora tem um jogo a menos e está fora do Z4, e hoje tem Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Mineiro, sempre ressaltando a diferença no número de jogos, né? Enfim, essa é uma temporada em que a gente já está olhando para a tabela, sempre pensando, né? Meu clube está aqui, mas poderia estar ali. Enfim, vamos chamar o Maurício Paulucci de volta e aí ele se junta o Diogo Olivier para a gente falar desse Cruzeiro e Inter. E aqui eu vou desrespeitar o critério do... Ontem eu errei, mas o mandante foi o Cruzeiro, né? Agora acertei. Então eu vou desrespeitar o critério do mandante, porque o Paulucci já falou com a gente e o Diogo se Mas é porque também era fácil você porque no final de semana teve outro. Contrário. Foi isso que me dá uma confundiu embaralhada na mente mesmo. E vamos combinar também. O Cruzeiro foi muito melhor que o Inter no jogo ontem. Foi incapaz de fazer o gol, né? O Diogo resumiu bem o jogo. O Antony sai como grande herói pela defesa no pênalti, mas também por outras defesas. A gente vai falar com o Paulucci, né? Pois é, porque eu acho que esse gancho é bom. O Diogo elencou uma série de razões aí para o Inter ter saído satisfeito com o empate, que me parecem as mesmas que fazem o Cruzeiro sair insatisfeito com o empate, né? Jogo no Mineirão, reforços chegando, né? Outro clima, o pênalti, as circunstâncias do jogo, né? Acho que é um empate muito frustrante para a torcida do Cruzeiro, né, Paulucci? Perfeito, Barreto, bom dia de novo para vocês, bom dia agora para o Diogo. Se a gente pegar o recorte dos números estatísticos frios do jogo, o Cruzeiro teve quase 70% de posse de bola, foram 19 finalizações contra uma do Internacional, então uma pressão absurda. E aí, em que circunstância, né? O Seabra sai vaiado e xingado pelo torcedor cruzeirense, 38 mil torcedores no Mineirão para essa partida. Só a gente abrir um parênteses para citar o contexto de como o Cruzeiro tem sido forte dentro do Mineirão nesse Campeonato Brasileiro. Até a bola rolar ontem, eram 92,5% de aproveitamento no Mineirão. O Cruzeiro só tinha empatado o clássico com o Atlético no Gigante da Pampulha e vencido os outros 8 jogos. Agora são 2 empates, né? O único jogo que o Cruzeiro perdeu como mandante foi em Cariacica, no Espírito Santo, partida contra o Fortaleza. O Cruzeiro tinha alguns desfalques ontem, por exemplo, o Romero e o William estavam suspensos, não tinha o Barreal e o Lautaro, são jogadores titulares, jogadores importantes. O Seabra acaba mexendo, colocando o Zé Ivaldo improvisado na direita, o Japa entra na vaga no meio de campo do Lucas Romero, e aí o jogo se desenha com essa expulsão do Rorel já aos 30 minutos, ou seja, o Cruzeiro joga 2/3 da partida com um jogador a mais. E acho que todos esses elementos, eles realmente corroboram toda essa frustração do torcedor. Como o Cruzeiro vinha sendo efetivo como mandante dentro do Mineirão, o Cruzeiro ter tido a supremacia numérica ao longo da partida e o pênalti. Só um detalhe, porque antes da gente falar dessa saga do Caio Jorge, da gente abrir essa discussão sobre quem deve bater o pênalti do Cruzeiro ou não, aos 25 minutos do primeiro tempo mais ou menos ali, o Juan de Neno, que voltou, né, de recuperação no jogo contra o Vitória depois de um longo período se recuperando de uma lesão, ele sente o joelho direito, ele até tenta voltar para a partida, depois sai novamente, vai para o banco de reservas, chora, se emociona muito, sentindo muitas dores, e o Cruzeiro acabou de publicar a informação que foi constatada uma ligação no ligamento cruzado anterior desse joelho direito e ele vai precisar passar por cirurgia, ou seja, vai ter mais uma recuperação muito longa. Inclusive, você falou do aniversário do Vladimir voltando do
do intervalo, né? Hoje também é aniversário do Dineno, ele completa 30 anos, infelizmente para ele com uma notícia muito ruim, né, dessa lesão constatada, e ele vai ter que passar por essa cirurgia. Bom, o Dineno sai do jogo, entra o Caio Jorge, que é um desses reforços que chegaram na janela de transferências para o Cruzeiro, para a gestão do Seabra, mas é um cara que ainda não engrenou. Então guarde essa informação porque ela é importante. O Caio Jorge, ele tá buscando o seu espaço, é um artilheiro que ainda não balançou as redes com a camisa do Cruzeiro, e aí rola a oportunidade do pênalti, né? O pênalti no Valência, e aí a decisão de quem cobrar essa penalidade. Uma foto registrada pelo Pedro Vale, que é um fotógrafo aqui de Belo Horizonte, mostra que a comissão técnica do Cruzeiro indicou o número 3. Quem bate é o número 3. O número 3 é o Marlon. Ele é um dos batedores oficiais. Só que dentro de campo, deliberaram ali Marlon, Caio Jorge pediu para bater, Matheus Pereira, que poderia ser uma liderança técnica natural para cobrar a penalidade, eles decidiram que era o momento do Caio Jorge, que o Caio Jorge vinha treinando bem, foi o que ele disse também depois da partida, quando se explicou nas entrevistas, e que ele precisava desse gol para ganhar moral. Aí fica a questão, é o momento de dar moral para um jogador que precisa marcar o primeiro gol, ou um jogo importante como esse é melhor deixar um cara mais cascudo bater para poder fazer o gol? Eu quero a opinião de vocês. Matheus Pereira, líder técnico, o maior salário do time. Marlon, um cara que foi indicado pela comissão técnica, pelo Seabra, ou o Caio Jorge, que foi a decisão ali do banco. Para vocês, quem deveria ter batido esse pênalti? O pênalti é uma questão de eficiência e de confiança, né? Na minha cabeça, eu sempre fui muito cartesiano com a questão do pênalti. Quem é o melhor batedor? Então esse é o cara que bate. É claro. E às vezes o craque não é o melhor batedor. Não, muitas vezes a referência técnica não é o melhor batedor do time. Eu falei grande disso no jogador troca de que não passes gosta. de domingo. E o Alex até contou um caso, falou assim, um jogo do Corinthians, eu ia bater um pênalti, eu era o batedor, e aí acho que foi, não sei se foi o David, pediu para bater porque era aniversário do filho. Eu falei, aniversário do filho não é motivo para bater. E olha que aniversário, eu sou pai, eu sei que aniversário de filho é uma coisa importante, mas o pênalti é outro departamento, é outra coisa. Eu acho que quem tinha que bater era o Não se Marlon. mistura. O Marlon é o melhor batedor do Cruzeiro, ele bate pênalti muito bem. A não ser que o Marlon dissesse, Agora, tem outra mas assim, coisa, pênalti hoje não tá bom a pra gente ele. não viu o dia a dia. O Caio Jorge pode treinar bem O pênalti. Seabra Você acha que o falou Seabra sobre falou isso. assim, olha, gostei da cara do Caio Jorge hoje, ele vai bater pênalti. Não. Eu acho que duvidar demais da capacidade de um treinador que criou uma expectativa que não existia no Cruzeiro. Eu só acho que o pênalti não pode ter uma razão individual. Seja o aniversário do filho, seja a luta pela artilharia. Vou dar moral pra ele. Estou imaginando aqui um cenário. Eu não sei se isso aconteceu. Então, Tá? Mas se fosse, por exemplo, o Caio Jorge chegando, pô, tô precisando de um gol para me firmar no time, deixa eu bater esse pênalti. Eu acho Esse que foi não é um bom basicamente motivo. isso. Eu acho que foi basicamente isso. Esse eu não sei, eu não tenho essa informação. O Seabra Mas se foi falou Mas ele sobre treina isso. bem pênalti, o Caio Jorge? Olha só, o Seabra falou depois do jogo, né? Que o Cruzeiro tem 3 batedores. Ele falou do Marlon, ele falou do Caio Jorge, e o terceiro eu não tô lembrando quem é. Se o Paulo te lembra dessa declaração, ele pode me ajudar. O William, que não estava em campo ontem, né? Estava fora do jogo. Não, tava suspenso. Exatamente. Então, assim, o Marlon pega a bola para bater na hora do pênalti, e o Caio Jorge pede para bater e o Marlon cede. Inclusive, o Seabra explicou sobre isso depois do jogo. E aí o próprio Seabra fala, isso é uma decisão de campo dos jogadores. Aí a gente pode ver essa situação por dois lados. Primeiro, o treinador tem que ter o perfil de se impor e dizer, vai bater fulano de tal. Não quero saber, a gente já viu isso acontecer na beira do gramado. Ou então vai bater o ciclano. E tem um treinador que deixa os jogadores resolverem. Se o Caio Jorge faz o gol de pênalti, a gente não ia estar tendo esse debate aqui. Exatamente. Provavelmente ele bate bem os pênaltis, senão ele não seria um dos batedores do Cruzeiro. E aí é uma questão muito individual. Eu tô falando assim, se eu sou o Marlon e eu sou o batedor do Cruzeiro, eu não deixo bater. Entendeu? Eu seria o fominha e bateria, até porque Coutinho, ele bate melhor e era um momento fundamental, né, Paulo? Não era um jogo que tava 2-0 Cruzeiro. Isso, porque o Marlon não tava mal no jogo também. O Marlon tinha feito um bom primeiro tempo, inclusive. Tava um pouquinho mais discreto na segunda etapa, até porque depois Mas é entra uma o Kaique, liderança o Marlon é técnica. recuado. E é uma liderança, né? É um jogador que bate muito bem pênalti. As cobranças de pênalti do Marlon são muito boas, recentemente. Então, eu sinceramente, no lugar do Marlon, não teria cedido. Bom, eu vou agradecer a participação do Maurício Paulucci. Pode falar, Paulucci. Não, eu só ia falar que meu pensamento está mais próximo do Coutinho e do Barreto nessa situação. Porque acho que é uma discussão muito legal. Acho que se fosse uma decisão unicamente de campo, o Seabra e a comissão técnica não teriam indicado o Marlon, né? Só para retomar aquela cobrança do Boca, bateram nessa ordem: William, Matheus Henrique, Marlon, Dineno e Barreal.
Em campo ontem só estavam o Matheus Henrique e o Marlon. Então assim, o Matheus Henrique também não foi nem cogitado. E naquela cobrança, naquela disputa contra o Boca, o Caio Jorge, se tivessem mais pênaltis, ele poderia até cobrar também. Mas acho que fica essa discussão. O Cruzeiro agora está a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Seabra vive uma crise de pressão muito forte e a gente vamos ver quais serão os próximos capítulos. No fim de semana o Cruzeiro pega o Atlético Goianiense também em casa pelo Brasileirão antes da data FIFA. Valeu, Paulucci. Obrigado pela participação. O Cruzeiro busca um centroavante que possa suprir a ausência de Juan de Neno e contribuir com gols e atuações de qualidade no restante da temporada. A diretoria está avaliando diversas opções no mercado e está em contato com agentes e clubes para encontrar o jogador ideal dentro do perfil desejado. Além disso, o clube está ciente da importância de reforçar o elenco para manter o bom desempenho nas competições em que está envolvido e garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Por isso, a cúpula cruzeirense está empenhada em fechar a contratação do novo centroavante o mais rápido possível. Com a janela de transferência se encerrando em breve, o Cruzeiro está focado em garantir a chegada do novo reforço no prazo estabelecido, para que ele possa se adaptar rapidamente ao elenco e contribuir desde o início de sua chegada ao clube. A prioridade é encontrar um jogador que possa se encaixar no estilo de jogo do técnico e trazer benefícios imediatos para a equipe. Diante da urgência da situação e da necessidade de reforçar o setor ofensivo, o Cruzeiro está trabalhando arduamente nos bastidores para fechar a contratação do novo centroavante o mais breve possível e assim garantir a qualidade e eficiência do elenco para os próximos desafios da temporada. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!